E aí o pai desmantelou os papos cachaça. Então, muda toda uma história. Que não é só o fato do sinistro que levou a criança, uma pessoa, o pai, não. Tem toda uma questão social por trás. Então é preciso acordar. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques, a sua frota otimizar. Fala, guerreiros! Estamos aqui novamente na segunda temporada do nosso Zuccast. O primeiro foi um sucesso, agradecemos a audiência, agradecemos aí as sugestões de convidados e tudo. E aqui não poderia ser diferente nessa segunda temporada, né? Estamos aqui com o nosso convidado especial, nosso amigo Capitão Emanuel, ele que foi coordenador da Operação Lei Seca aqui em Alagoas, presidente do Fórum Permanente de Operações de Lei Seca no Brasil, membro da Comissão de Mobilidade, advogado e por aí vai, né? Seja muito bem-vindo aqui, palestrante. É isso aí. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Seja episódio. bem-vindo, Capitão Emanuel. Fala um pouco melhor, né, sobre sua trajetória e como sua atuação ela se conecta, né, com essa gestão de frota e logística de empresas. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela essa oportunidade de conversar sobre trânsito, sobre mobilidade, sobre gestão, sobre tudo, né? Porque o trânsito está na veia. Todos participam do trânsito, né? Aqueles que não têm carro, mas em algum momento estão no trânsito, enfim, veículos de 2, 4 ou mais rodas estão circulando e a gente precisa conversar sobre o tema. É muito importante. Eu fiquei nativo na Polícia Militar há 32 anos. Desses 32, eu posso dizer que eu dediquei 15 a 20 anos no trânsito. E 5 deles foi na Operação Lei Seca e 2 anos na coordenação geral do Fórum Permanente. Então isso foi bacana, me deu uma experiência muito grande, trouxe para Maceió, para Alagoas, uma experiência grande. Nossa Operação Lei Seca foi e é sempre muito bem vista no Brasil. Então isso traz para uma gestão geral, porque quando nós falamos de frota, empresas, trânsito, tem que estar tudo muito bem conectado. Sim. Se um falhar, o outro vai sofrer. E assim a gente diz sempre que a educação, quando falha, a fiscalização fica muito pesada ou vice-versa. Então é preciso trazer todo mundo para o mesmo ambiente. E disso aí tornar um trânsito mais seguro, inclusive uma gestão bem melhor. Boa. Muito bom. E a gente sabe que assim, as empresas elas têm muitos desafios, questão de multa, responsabilidade com acidentes, entre outras coisas. E a gente queria saber de você, assim, quais você acha que são os principais desafios dessas empresas em relação a essa gestão mesmo, né? Em relação ao trânsito, principalmente. Olha, a gestão de uma empresa, eu fico muito assim à vontade de falar do tema, porque eu sou palestrante. E diversas vezes eu tive a oportunidade de palestrar para motoristas profissionais em diversos locais aqui no estado. E a gestão de trânsito com os profissionais, eles se conectam. Vou dar só um exemplo. Eu palestrei numa empresa de transporte nacional, né? Ele faz toda a área do sul, e eles cobram muito a parceria do gestor com ele. Por exemplo, eles no deslocamento, eles têm uma dificuldade no veículo. E a conexão contato com o gestor aqui, às vezes fica um pouco difícil. Isso eles relatam de forma muito forte, que é um prejuízo muito grande. E aí, quer que eu diga, vai um recado para os nossos empresários, né? Dê atenção aos motoristas. Ele não pode ficar desmotivado. Um motorista desmotivado traz um prejuízo gigante. E aí eu desafio a qualquer um, depois até pode comentar. Qual é o grande problema de uma empresa? É o combustível? É o pneu que está caro? O que é que derruba a empresa? Será que é o salário do motorista? Eu tenho certeza que não. É um sinistro de trânsito. Um sinistro de trânsito que traga um prejuízo grande para a empresa, quebra a empresa. Por isso que a prevenção e a motivação dentro da empresa ela tem que ser constante. É um pulmão ali, o tempo respirando e fazendo a conexão. Gestor, motorista, profissional e assim vice-versa. Com isso você dá uma melhorada bastante na sua empresa.
Eu, pegando o gancho que o senhor falou aí, tivemos, infelizmente, há um tempo atrás aí, uma tragédia aqui no estado de Alagoas, em União dos Palmares, né, onde um ônibus de educação sofreu um acidente lá, trazendo vítimas e tudo, né? E o que alguns gestores às vezes não enxergam, né, é que aquilo ali vamos dizer assim, é uma culpa não só do motorista ali, que o pessoal diz que a culpa do motorista é que ele não avisou que o meu veículo estava precisando de uma manutenção. Na realidade, ele se estende, né? O gestor da frota, de repente até o dono da empresa, ele é corresponsável pela manutenção daquele veículo, né? E aí, tocando no assunto que o senhor falou aí, eu achei interessante porque, assim, o pessoal não se preocupa muito na questão de uma preventiva, de ouvir o motorista, que saiu relatos, né? Que o motorista falava muito, olha, e meu veículo está com problema, e utilizando o grupo de WhatsApp, não tinha uma ferramenta adequada, um sistema adequado, onde ele pudesse registrar aquelas reclamações e realmente acompanhar se a manutenção estava em dia, né? Como o senhor falou, né? Então, se eu não tenho um acompanhamento, uma prevenção da manutenção, eu estou ali botando em risco, em vida, a minha equipe, as pessoas, no caso dele, que era um ônibus escolar, os estudantes que estavam sendo transportados, né? E até outros terceiros que estavam ali no meio, né? Então, realmente é algo importante que o senhor trouxe aí, nessa gestão. Deixa eu te falar uma coisa, especialmente direcionada a esse caso. Que teve esse caso. Quando eu estava na Operação Lei Seca, eu gostava muito de fazer parcerias. E aí o Ministério Público teve uma reunião lá no Detran, na gestão do presidente, então o presidente Antônio Carlos Gouveia, Cacá. E lá ele foi solicitar um apoio na criação de um grande projeto. Eu gosto de desafios, e aí quando fizeram só o convite, olhou para mim e fez... Capitão, quer participar do Já Tô Dentro? Digo que é. Porque para salvar vidas, para evitar mortes, eu tô dentro. E sabe qual foi o grande... Aí você vai agora fazer o link, aí o que aconteceu. Aí eu digo, qual o projeto? Eu já disse que ia, você nem sabia direito o que era. Já deu sim, né? Nós vamos agora combater esses ônibus errados de transporte escolar. Eu digo, oxe, agora. Digo o que é que eu fazia? Aí eu montava a estrutura toda. Da van da Lei Seca, com tudo, as pessoas, aí o Detran cedia o historiador, vários historiadores, enfim. A gente montava, em alguns momentos, a gente deslocava para uma cidade. Meu amigo, Jesus, uma esculhambação só. Primeira cidade, eu vou citar, né, vou preservar um pouquinho o nome, depois se quiser eu posso chegar. Rapaz, 100% dos ônibus estavam todos tronchos. Nossa. 100%. Garotos de 14 anos dirigindo ônibus porque o pai estava doente. Nossa. Inabilitados. Caramba. Veículos totalmente sem condições de uso. As nossas crianças sendo transportadas, uma loucura. Aí paramos lá, foi um tumulto, um alvoroço, porque prejudica o calendário escolar, mas a gente tem que decidir, ou deixar e morrer alguém. É uma vida, né? Então, se você preserva uma vida, já está valendo o esforço. E aí começamos em uma cidade do litoral norte, depois saímos, inclusive fomos em União também na época, né? E foram todos assim, redirecionados e melhorados. E eu não sei lá, depois aí o projeto saiu, estou com 4 anos fora da Operação Lei Seca, o projeto acho que, não sei se continuou, parou, mas era muito bom, não devia ter parado, não sei se né, como é que está a situação, mas foi muito bem. Foi até com o promotor Dr. Lucas, eu não vou arriscar o resto do nome dele, que é bem complicado. Mas a gente fez um trabalho lindo. Depois o bom, que depois da 4ª incursão que nós fizemos, 4ª, 5ª, aí na 6ª os ônibus já estavam tudo certo. Porque você sai, as pessoas saem comunicando, olha, já vim aqui, o Ministério Público com o Detran, e aí que chegamos em uma cidade, foi 100% aprovado. Era 100% reprovado. Depois começamos. Aí pronto, onde a gente ia, estava todo mundo muito bem organizado. Isso preserva a vida. Olha só esse sinistro que aconteceu terrível em União dos Palmares. Inclusive, vocês instalaram alguma coisa, né, em uma frota de ônibus escolar na Bahia? Isso. A gente fez justamente um trabalho de gestão para o pessoal lá, né? E o problema deles é que eles não tinham uma gestão. E lá na empresa a gente conseguiu fazer esse acompanhamento junto com tudo, eles. Planejamento, tudo. E inclusive através de aplicativo, né? Então o nosso sistema ele tem um aplicativo, onde a gente chama um dos módulos, ele é chamado de ocorrência, onde o motorista, ele abre a ocorrência, é gerado um número de protocolo. Tempo real ali, né? Em tempo real. E esse número de protocolo que cai na nossa plataforma, o gestor da empresa, ele consegue saber quem foi o motorista que abriu,
o motivo que ele abriu o problema e o diretor, o gerente lá da empresa, ele consegue acompanhar se aquela demanda já foi atendida ou não, se ela está atrasada ou não, e até mesmo a questão seguinte, eu, motorista, que muitas das vezes eu sou o último a saber, mas eu consigo acompanhar em tempo real também pelo nosso aplicativo, né? Então, o nosso aplicativo, ele consegue entregar essa informação, né? E o sucesso vai ser total em breve lá. Pronto. E aí o senhor fala aí a questão da segurança, da fiscalização, é outra coisa que me chamou a atenção, Jéssica, é que quando se tem uma fiscalização, quando se tem esse acompanhamento por parte do setor público, as coisas funcionam. Realmente o pessoal, tipo, no primeiro momento reclama, pô, esse negócio de chatice é uma perseguição, né? E na realidade... Indústria de multa, né? Indústria de multa e tal. Ou será que temos muita matéria-prima? Pois é. E aí o trabalho é feito diferente. E uma coisa interessante que as pessoas falam, eu não vou beber porque... tem lei seca, vai ter lei seca, tem quem se preocupa. Tipo, se preocupa mais com a questão da multa, né? Do que com a própria vida. É impressionante. É mais relevante do que, né? Olha, eu vou fazer um desafio aqui. Uma mãe, eu nunca, pelo menos, não vou falar que uma mãe quer matar uma criança. Positivo. Normalmente não quer. Né? Aí ela chega e coloca numa motocicleta uma criança lamentando. E vai na garupa com o filho menor de idade conduzindo a moto. Ela quer matar os filhos? Não quer. O que é que falta nela? Percepção do risco. Então precisa trabalhar isso. Precisa trabalhar o tempo todo mostrando a realidade. Nas minhas palestras, de vez em quando eu estou vendo que a coisa vai, aí eu tenho um vídeo não sei se você conhece o André. André é um cara que estava na sua faculdade, terminando, no dia do seu aniversário, ele saiu tomando todas, pegou a moto dele, saiu e encontrou um pior do que ele na Santa Amélia. E arrastou ele 40 metros, aí esmagou perna, nem braço e tal. Ele passou sobreviveu para contar a história. 40 dias na UTI do HGE, enfim. E depois ele foi palestrar comigo, ele passou a palestrar, um cara que tem um atleta da EFAL, um cara que é fantástico. Mas ele precisou sofrer para mudar. E aí ele disponibilizou um vídeo dele naquela situação terrível, sofrimento dentro do hospital. Eu digo, André, eu vou usar. Então, quando eu vejo que a galera é uma galera que pode ver aquela cena, eu mostro. Depois mostro o André vivo, bonitão, né, tal. Né? Mas aí as pessoas se jogam. Porque, olha, eu sou muito direto no assunto. Eu não gosto de muito blá, blá, blá. Eu não gosto de reunião para marcar reunião. Eu gosto de prática. Eu gosto de dizer, a gente está morrendo, vamos trancar. Qual é o remédio? O remédio é duro. O remédio tem que ser, né, na carne. Mas para que as outras pessoas não sofram. Então tem que fiscalizar. Eu defendo a fiscalização. Muita gente diz, rapaz, você gosta da fiscalização? Eu gosto de fiscalizar para não ver pessoas sofrendo. Porque uma família destruída, uma mãe perdeu um filho, porque o cara bêbado, você já pensou isso? Não tem noção. Eu tenho uma noção, porque eu vou buscar as pessoas nas suas casas que estão passando por isso. E eu fui a Palmeira dos Índios, cheguei lá, tem uma mãe jovem, bonita, ela falou para mim pelo menos 15 vezes, olha, capitão, minha filha, de 14 anos, ela queria ser polícia, ganhou até um coturno, aí mostrava. Aí isso, repetiu 1, 2, 3, 4 vezes. E ela tá lá sentadinha, não come, não bebe, vai morrer. E aí o pai desmantelou os papos cachaça. Então, muda toda uma história. Que não é só o fato do sinistro que levou a criança, uma pessoa, o pai, não. Tem toda uma questão social por trás. Então é preciso acordar, é preciso, eu digo sempre, é preciso que as pessoas entendam que o trânsito é um ambiente de risco, que é preciso mudar esse conceito do trânsito. Entrou num veículo, cinto de segurança, vai para a bicicleta, capacete, prenda jugular, baixa a viseira, que a viseira tem que baixar. Mas você pode olhar aí, ninguém baixa. Você tem uma arma na mão ali, né? O veículo é uma arma ali na mão, né? Que mata diversas pessoas que não estão matando ultimamente. E parece comum. Morrer no trânsito parece que é normal. E não é. E não é. As pesquisas mostram que mais de 90% são problemas que deveriam ter sido corrigidos, seriam evitados se tivesse corrigido. Então é preciso mudar esse conceito e avançar e ir para cima. Está morrendo muita gente no nosso estado, mas principalmente na capital bonita, turística, mas está morrendo muita gente, é preciso, né? E aí vem um recado para a DMTT, é preciso
ver o que fazer para mudar essa história. Capitão, o senhor acha que em relação a esse boom pós-pandemia de delivery, né, de o que aconteceu, assim, realmente de as pessoas receberem em casa, né, tudo, não só comida, mas tudo, né? Tudo. Você acha que isso gerou um impacto em relação ao trânsito, à segurança do trânsito, essa quantidade de profissionais na rua, que muitas vezes não estão capacitados ali, né? Sim. Mas estão ali para ganhar, fazer um dinheiro, estão precisando. E muitas vezes os empresários não têm tanta responsabilidade nessa contratação, né? Aí o que é que você acha? Qual a sua visão sobre isso? Eu tenho dois lados. Eu conheço um estabelecimento que é muito conhecido aqui em Maceió, que às vezes quando eu conversar com os motofretistas, os entregadores, enfim. E todos lá é uma exigência tremenda mesmo. Não pode trocar o escapamento, não pode nada, né? Tem que ser padrão. Aí não tem um sinistro envolvendo com eles. Aí, por outro lado, você vê aí os caras pegando contramão, subindo em calçada, passeio público, uma zorra. É só você parar, quem estiver nos assistindo futuramente e pelo celular ali, como passageiro, pode olhar no semáforo à sua frente, ver se alguém para, ver se algum motociclista para. Ele, no máximo ele diminui, olha e passa. Parece que não tem para isso, nada, né? Regra nenhuma. Então é preciso, por isso que eu mandei esse recado, é preciso ver onde é que está o problema e atacar. Seja com a educação forte, e a outra forma de educar é a fiscalização. Não adianta, eu tenho uma frase que eu vi muito, eu sou um pai de família, eu sou um trabalhador, sim, e tem que trabalhar desse jeito. Você é um pai de família matando outro, ou se matando, ou, né? Então é preciso... Botando em risco, né, a vida de todo mundo. Né? Outra coisa, Pode. Capitão, essa educação, você acha que, de quem é essa responsabilidade dessa educação, né, para a sociedade no geral? E se ela está sendo feita, sendo cumprida da melhor forma, qual a sua visão em relação a isso? A parte de fiscalização, né, ok. Sim, é uma parte, né? E a parte da educação, o que é que o senhor, qual a visão do senhor em relação a isso? Já deveria ter, inclusive o Código de Trânsito, ele tem a previsão que você tem que colocar de forma transversal a educação para o trânsito em todos os ambientes da escola. Mas você não vê muito isso. Então, chamo com referência Japaratinga, que lá todos os garotos têm educação para o trânsito, de forma transversal ali. Mas o restante, não. Então, todo mundo quer joga, né? A responsabilidade para uma ausência de fiscalização. Ok, tem sua parcela. E os pais? E a mãe que coloca uma criança sem capacete? E a mãe que dá um presente ao filho no interior de 13 anos, deu para uma criança uma motocicleta? Olha, não, só é 125 cilindrada, ou 160. Não vou dar a cara de 500, olha. Entenda? É só 125, né? Eu vi isso, aí eu disse, ela sabe quais as consequências? Aí quando eu vou explicando, ela, meu Deus, e agora que eu já dei? Então, recolha, venda. Faça o que quiser, não deixe sua criança. Mas ele já está acostumado, pronto. Aí é um problema. E aí você vai para o interior, cada vez distante da capital, é mais solto. Pior fica, né? Pior fica. Então, a responsabilidade começa de casa. O professor na escola, ele é só para conduzir. Mas a gente muitos transferem a responsabilidade, né, que é de casa para a escola e joga para lá. Lá tem que aprender alguma coisa. E não é assim. Então, eu sei que é difícil, o adolescente está cada vez mais complicado. Né? Você esconde a chave, ele pega a chave e reserva. É assim, tá difícil o negócio, mas você tem que dar um jeito de evitar o máximo para que ele não saia com o veículo de casa. E entrando na pauta de tributação, você falou que tem uma dúvida que ia perguntar ao capitão em relação ao IPVA. Então, existe uma polêmica na praça, capitão, que é aquela história seguinte. É muito comum a gente ver, inclusive, alguns vídeos circulando em redes sociais, WhatsApp, etc., que é aquela história. O fato de eu não ter pago o meu IPVA, o meu licenciamento, não pode recolher o meu veículo, ou a apreensão do veículo, né? Um termo chega forte, tá apreendendo meu veículo e tal. Queria tentar entender um pouco aí o que é um, que é o outro. Existe essa história de apreensão, não existe? IPVA, licenciamento, amarelinha. Dá uma... Quer uma aulinha agora. Nos ajuda aqui com essa aula, o que é uma coisa e o que é outra, o pessoal poder entender. Primeiro que a internet melhora para um lado e destrói para o outro, né? Aí vai uma pessoa
dizendo que é advogado, uma jovem lá tal, e diz, olha, agora ninguém pode mais remover veículo porque tem que ser só se ele não pagar o licenciamento. Mas não sabe ela que o licenciamento faz parte completo. Então, assim, que ela confunde, ela leu só um artigo, dizendo que o veículo só pode ser removido se não pagar o licenciamento. Aí ela acha que o licenciamento é só aquela amarelinha. E aí ela esquece que ela tem que ler um pouquinho mais, né? E aí você tem lá também no mesmo Código de Trânsito, tem lá dizendo que o veículo só está devidamente licenciado, quitados os tributos, né? Que é o IPVA, multas, ambientais também, né? Inclusive tudo. Se você não tiver com tudo pago, o seu veículo não está devidamente licenciado, e nem sai o documento. Então, se você pagou o amarelinha e não pagou o restante, que a amarelinha já vem as multas, né? Mas o tributo, que é o IPVA, aí ele não tem o licenciamento, não está licenciado. Agora, outra grande dúvida também, que é a validade do seu CRLV. Diversas vezes as pessoas estão falando comigo. Rapaz, eu não paguei a primeira parcela, meu Deus, e agora eu estou correndo de todo mundo. Eu digo, calma. Se você tiver com o seu documento, aí vai marcar para todos que estão nos assistindo, com exercício 2024, final de placa 1 e 2, você pode até, se por alguma razão, eu não recomendo não, porque tem os juros, essas coisas, mas se não pagou o IPVA, não pagou nada, você pode andar com aquele documento 2024 até o final de agosto. Então, agora em fevereiro, iniciou o parcelamento. Né? A primeira parcela do 1 e 2, a segunda, terceira, até 6, se não for abaixo de R$100, são as 6 parcelas. Quando você aí não pagou nenhuma, você pode rodar até agosto. Dia 1º de setembro você tem que estar com 2025. Então, você pode pagar no final de agosto. Eu não recomendo, porque tem uns acréscimozinhos. Mas por alguma dificuldade que alguém tiver, não vai ter que estar correndo de blitz, porque... Então, ou seja, se porventura, por algum motivo, vamos pensar que o usuário ali esqueceu, né? Eu esqueci de pagar e tudo, então não preciso me preocupar. Eita, foi parado numa blitz ou alguma coisa do tipo, vai apreender o meu veículo, vai levar para o depósito, alguma coisa do tipo. Não. A pessoa... 1 e 2 ele roda até agosto. Aí você faz a cada mês 2 placas. Entendi. 3 e 4 roda até setembro. Aí você Entendi. vai até finalizando, final de placa 9 e 0, você roda até... Olha, pra você ter só uma ideia, final de placa 9 e 0, você vai até o dia 30 de dezembro. Você não pode virar o ano devendo. Entendi. Aí você tem que estar com ele 25 dessa forma. Então, a cada mês, a partir de setembro, começa 1 e 2, você tem que estar 25 já. Aí termina o final de setembro, que é a placa 3 e 4, aí dia 1º de outubro tem que estar... E aí vai até o final do ano. Cada mês, 2 placas. Muito bom. E falando sobre gestão de frota, até nisso a tecnologia ela ajuda, né? Porque ela faz essa questão da gestão de ativos, né? De tudo que tem que pagar, a documentação, né? Exatamente, né? Hoje é o que a gente faz, né? Lá na parte da empresa a gente consegue auxiliar algumas empresas, alguns gestores justamente nessa gestão, nesse controle. O que é que ele indica lá? Quais são as... Então, lá ele vai trazer para você quais são os vencimentos dos veículos, né? As placas que estão próximo de vencimento ou até mesmo que já venceram. Isso é bom. Ele traz para você também a parte da gestão dos motoristas, digamos assim, né? Então ele vai trazer lá dizendo quais são os motoristas que também estão próximos ou não do vencimento da habilitação, como é a questão de exame toxicológico, a parte de seguro do veículo, né? No caso, sem ser o seguro obrigatório, tem algumas empresas que têm o seguro, né? Ou às vezes até por questão de financiamento, é obrigado pelo financiamento a ter o seguro, né? Isso é gestão. Gestão de documentos a gente chama lá, né? Então a gente consegue trazer uma gestão bem bacana. Bacana. Eu acho que isso aí é uma... Aí eu incluiria aí, se me permite... Com certeza, com a experiência dessa é muito bem-vinda. Você incluiria a questão de pontuação. Compreende? Vamos lá. Aí já vai entrando Rapaz, esse cenário aí, cenário é bom porque você tocou no ponto bem delicado, sensível, né? Bem sensível. O pessoal diz, não, porque tem 20 pontos, aí o governo Bolsonaro parece que teve um aumento de pontos, e aí o pessoal meio que se perdeu aí. Eu não gosto muito da ideia, não, sou bem sincero. Porque está motivando o cara a cometer mais infrações. Vamos lá.
Como é que era antes? Funcionava. Eu até faço. Bom, como aqui é bem descontraído, fica à vontade, se sente em casa. Uma brincadeirazinha. Vamos lá, se sente em casa. Antigamente, eu vou fazer até uma pergunta, eu vou devolver a pergunta. Você vê como é bem interessante. Não fico com cheiro, não, porque é algo, eu posso dizer, até 100% não acertava. Aí eu perguntava a todos os meus ali, pessoas na palestra, quantos pontos suspende o direito de dirigir antes da mudança? Antigamente era 20 pontos, se não me falha a memória, né? Acho que era 20 pontos que ele suspendia, né? Se eu estiver misturando aqui os números. Isso? É isso, Jéssica? 20 a 20, não, 20 a 21. Rapaz, 90%, não, quase 100%, e assim, 21 pontos. Você acertou. 20 pontos. Essa daqui até passava, né? Que botou 7, né? A Jéssica passava ali, só já tô com medo aqui. Então, assim, todo mundo dizia, não, 21 pontos. Aí eu dizia, poxa, 20, né? Até 19 não suspendia. 20, já iniciar o processo de suspensão de dirigir. A mesma coisa, não tem nada a ver com o trânsito, mas o Didinho, que a gente gosta. Opa, isso aí é bom, viu? Olha só, viu? Aí eu digo que vai errar todo mundo agora. O cifrãozinho do nosso Didinho. 2 traços ou 1? 2. Pode olhar aí. Impressionante. Todo mundo diz 2. A mesma coisa, todo mundo dizia 21. Impressionante. Tá na cabeça já. Então, voltando agora. Tá na minha cabeça é o 2. Depois, olha aí. Que colocou 2, hein? Enganou a gente, hein? Multiplicou, né? Acho que é porque o pessoal tá multiplicando o dinheiro ali. Deixa eu botar 2 vezes aqui o risquinho, né? A benção sem dobro. De vez em quando você vê por aí, os caras botando 2. É. Mas olha direitinho, 1 só. Depois eu vou olhar. Os bastidores aí. Vou olhar. Vamos olhar esse negócio do Google aí. Vamos pedir ajuda do Google. Então, aí o que acontece? Aí era 21, aí o governo anterior disse o seguinte, vamos melhorar porque os caminhoneiros estão sendo prejudicados por causa de radar, não sei o que. Aí botou como regra 40 pontos. Agora. 40 pontos, certo? Mas como é que funciona na prática? O EAR, que exerce atividade remunerada, você tem que ter, para começar, é bom você fazer um levantamento, acho que todos têm que ter mesmo, porque é empresa, né? Uhum. Mas ele tem que ter. Quem não tiver, tenha. Procure ter. Por quê? Como regra, é assim, 40 pontos. Mas para quem tem atividade remunerada, ele continua os 40. Qualquer natureza da infração cometida. Mas para nós, que muitos aqui está vendo não tem, sim. Você cometeu uma infração gravíssima, cai para 30. 2 cai para 20. Volta o que era. Você cometeu 2 avanços de sinal, né? Que é gravíssimo, né? Gravíssimo. A natureza. Pronto, então já conta 20, já conta para 20. Então você já tem 14, qualquer mais besteirinha você inicia a suspensão dele de dirigir. Certo? Mas olha que absurdo agora. Eu acho que é um absurdo, na minha visão, como especialista. Você tem atividade remunerada na sua habilitação. Então, por regra, 40 pontos. Aí vem agora para você fazer a sua gestão lá. Bota nesse itemzinho lá. Quando o seu motorista da empresa, completar de 30 a 39 pontos, você tem o direito de fazer uma coisa chamada curso preventivo de reciclagem. Aí zera durante 12 meses. Entendeu? Então, se eu tiver nessa faixa de pontos, eu vou como voluntário, digamos assim, eu procuro uma autoescola, Isso. Completou 30 pontos a 39 pontos, nesse trecho aí, você pode contactar com a autoescola, fazer um curso online, zerar rapidinho, faz a sua provinha lá, zerar rapidinho a pontuação, aí zera. Caramba. Aí você pode cometer mais 39. Rapaz, essa dica foi do milhão agora, viu? Vai pra Rapaz, foi dica do milhão. Ponto, meu amigo. Você vai pra Libertadores, o Zé não vai pra Libertadores. Entendeu? Rapaz, essa agora... 39 pontos, 78 Minha pontos gente, você não tem. Eu não sei o que eu penso sobre isso, sinceramente, porque... Você já pensou, você tinha um limite de 20 pontos, foi agora para 78, na cabeça de muitos vão querer... De Rapaz, repente, essa dica do milhão, viu? bota na gestão. Vou até dançar aqui, que a Zuca é diferente. A Zuca é diferente, viu? Rapaz, chegar lá, já tô sabendo. Quando eu chegar agora para visitar, eu vou dizer, meu amigo, você souber disso... Agora vamos para a prática mesmo. Eu gosto sempre de falar da teoria para a prática. Na prática, o cara não fez essa gestão, o cara suspende ele dirigir do motorista, é um motorista bom, mas, enfim, escorregou na maionese ali, cometeu... Passou batido. Mas é aquele cara cuidadoso com o veículo, aquele cara atencioso, não sei o que e tal. Então você perde o motorista, né, pelo bom tempo. Vai ter que pagar ele em casa ou ele fazendo qualquer outra coisa.
Então é melhor você fazer essa gestão. Quando eu atingir ali 30 pontos, aí, ora, vamos lá, vamos providenciar o curso para ele que ele possa zerar e seguir. E aí chama ele e pra acompanhar, conversa. sobretudo, né? Sim. O que é que está acontecendo com aquele Pronto. funcionário. É importante, né? Quando ele chegar aos 30 pontos, aí você vai renovar para não perder ele, agora vai chamar ele. Peraí, tá errado, vamos fazer, o que é que está acontecendo? É o veículo, é você? Aí faz a gestão, né? Então é bom você ter essa gestão, porque aí você consegue não perder e corrigir ao mesmo tempo. E a telemetria é interessante, né, nesse caso aí. Queria observar realmente se ele tem a questão da fadiga, né, e intervir ali. É porque você começa a fazer uma gestão justamente para acompanhar o uso do veículo ali em si, né? Se realmente quais os tipos de infrações que foram cometidos, se é velocidade ou não. Quer ver só né? o resultado principal que vai ter logo de imediato? Quando você conversar numa palestra com ele, olha, vamos fazer uma gestão dessa pontuação. O cara vai começar a dizer, Peraí, né? Peraí, já vou ter mais cuidado. Entendeu? Então, assim, é uma coisa leva a outra. Muito bom. Você quando fiscaliza, por que a lei seca deu muito certo no Brasil? E aqui em Alagoas mais ainda. Porque quando você está com ela na rua, você está vendo o cara doido atrás. Tem lei seca hoje? Tem lei seca? Tem. Você começa a ficar logo, né? Já deixa o carro. Porque eu pegava 3 da manhã, no dia 1º de janeiro, eu não tinha ano novo. Dia 31, eu ficava ali com a família, virava só ali, não tomava uma gotinha de nada, porque não podia trabalhar. 3 da manhã eu estava com todo mundo na rua. Eu ia para dentro do Réveillon, com as 14 viaturas, tudo aceso, hotline, tudo aceso, para dizer assim, opa, estamos aqui. Né? Deixa os carros, se beber, prevenção, né? Deixa os carros por aí. Não arrisca. Aí o que acontecia? Muita gente deixava os carros para lá, abandonados, pegava Uber, depois ia buscar o carro. Então isso é trabalho de prevenção. Você não pode ir assim, ficar escondidinho, só esperando para pegar o cara bêbado. Porque pega. Mas às vezes você não pega, só pega depois que ele mata alguém. Aí não fez nada. Eu sempre dizia, depois de morrer, não chama LC, chama ML. Então é preciso fazer uma gestão assim, pensando anos na frente. É porque o pessoal, o senhor tocou num ponto muito interessante, né? Isso às vezes acontece até a questão que eu vejo, outro dia desse eu vi o pessoal falando sobre a PRF, que se esconde atrás de árvores e não sei o quê, para poder multar o cara. Mas você trouxe algo que eu acho que poucas pessoas pensam, né? Que é a questão justamente da prevenção, né? O capitão falou aqui agora que, tipo, o pessoal tem os grupos do WhatsApp, né? E diz, a lei seca tá em tal canto, não sei o quê, mas, tipo, tá todo mundo sabendo que é uma propaganda, o próprio capitão ia pra porta do negócio fazer a lei seca. Os caras, estão aqui na porta, deixa pega, né? Deixa eu dizer mais. Quando tinha grande show aqui, tem uma época, aquele Safadão, né? Pra cá. Aí o primeiro show dele aqui, aí eu fui para todos os meios de comunicação. Todos. Gazeta, todo mundo. Vai ter. A Gazeta, vai ter lei seca? Vai ter. 4, 5 pontos aqui em Maceió. Poxa, tá avisando? Tô avisando. Porque a atenção da gente não era autuar, multar ninguém. A atenção da gente era inibir, né? Inibir que os caras deixavam os carros em casa. E não tivesse morte. Aí todos os shows dele aqui, cada show pesado, e não tinha morte nenhuma. Então, pra gente era muito legal. Olha, Arapiraca. Vou dar como exemplo Arapiraca. Arapiraca, quando eu assumi a Operação Lei Seca, me parece que a Operação Lei Seca ia lá 2 vezes a cada 2, 3 meses, sei lá, uma vez no mês. E quando eu fui uma bela tarde de domingo, eu me assustei. Parecia que eu estava num trânsito da Índia, lá. Em 20 minutos de Operação Lei Seca, já tinha 14 prisões, já tinha 40 inabilitados, já tinha uma bagaceira. Eu parei tudo. E aí eu chamei a equipe, que eu sempre gostei de conversar com a equipe, que devemos fazer. Vamos voltar aqui mais vezes. Aí passei aí 2, 3 vezes por semana para o Agreste, né? 1 para Palmeiras, 2 para Arapiraca, eu fazia. Aí começamos a aprender muita gente, a conduzir a delegacia e chegamos ao ponto de ir para Arapiraca e ir para Palmeiras, voltar sem ter uma autuação de LC. Então isso é o resultado de um trabalho. É você apertar o ponto de chegar, não ver mais ninguém arriscando. Com isso reduz todo tipo de situações, inclusive morte. Eu tenho aqui uma dúvida, simples, mas também deixa muita gente, às vezes, nervoso, aperreado, né? Que é a questão seguinte: como é que a pessoa, eu sou um motorista, independente se eu sou um motorista de empresa, se eu sou um motorista, estou usando o meu carro pessoal com a minha família e tudo, como é que eu devo me comportar ao ser parado numa blitz? Ela está lá, a blitz, ela parou para poder fazer o seu devido trabalho, sua fiscalização. Qual a orientação
que o senhor passa a dizer, olha, você tem que fazer isso, que muita gente a gente vê aperreado e nervoso e termina que às vezes faz até besteira, vinha tão certinho. Não devia estar aperreado. Eu acho que, não sei se é porque vê lá feliz. como diz a história, o policial, né, o profissional ali trabalhando na segurança, né? Um pouquinho de água aqui, que se puder. Cadê a água, meu patrão? Aqui é assim. Depois dessa pergunta agora, eu vou botar um pouquinho de água. Rapaz, se meu patrão esqueceu da gente aqui, é porque é assim, ó, não é, como diz a história, é ao vivo não, mas é mesmo que ser aqui as coisas aqui. Lá no meu tempo a gente chamava de James, né? James, cadê aqui a água do meu comandante aqui, rapaz? Chega. Eu começo a falar e eu falo muito, viu? Tem que ter água Então aqui pra molhar, água. como diz a história, né? Molhar aqui a aguela, né? Como diz o Matuto, né? Esse é o Jack. Jack, é? Pode calibrar aí, viu, Jack? Tô fiscalizando aqui. Show demais. Pronto, então... fique feliz, tem que ficar feliz quando você fechar uma operação. É bonita a operação Lei Seca, a operação do BBTran trabalha muito bem, BPRV, a DMTT, né? Todo mundo. Sim. Você está vendo a fiscalização, poxa, agradeço que você está carregando seu bem maior, que sempre tem um filho. Dificilmente alguém está só no veículo. Então, fique feliz. Então, o que é que você deve fazer? É uma operação. Eu estou falando isso de uma forma geral. Agora, se você está errado, é outra história, né? Não. Se bebeu e dirigiu, aí é outra história. Aí a conversa Mas muda, normal. Tem pessoas que se assustam mesmo sem beber. Eu lembro que teve um cidadão que fez, rapaz, eu estou me tremendo. Eu disse, você bebeu? Ele disse, não, eu bebi tem um ano e tremendo. Quer dizer, olha que situação. Mas é raríssimo. Normalmente é quem está tremendo é porque... Tá errado. Tá errado. Então você viu, se for à noite, acende lá a luz do salão, baixa os vidros, né, mantenha a distância, tranquilo, né, sem nenhum problema. E agradeça o policial que está ali. Porque ele está ali preservando a vida das pessoas, inclusive a dele. Então, assim, dizer assim, não, uma blitz, meu Deus, para quê? Não, a blitz é importante, porque coíbe os erros das pessoas. Aí você diz assim, olha, 90% anda certo, os 10% é que está fazendo esse estrago. Por que temer uma fiscalização? Se o pai de família anda certo, se a pessoa... Inclusive o trabalhador, não é que aquele que está fazendo coisa errada é um criminoso, não. Ele não está respeitando o que o Código de Trânsito diz. Então ele precisa ser chamado à responsabilidade para ser mais um a cumprir o que é o certo. Se você não for pego nunca, você vai levando até... ele vai testando até um dia. E um dia, às vezes, não chega, porque ele morreu antes. Ou matou a pessoa antes. Exatamente. Olhe, eu digo aqui, olhando para cá, não pense que só quem sofre é a família de quem morreu, não. Quando você tira a vida de alguém que você está bêbado, você vai para cadeia e vai sofrer consequências vivo. A exemplo de vários comerciantes, Arapiraca, aqui mesmo, aquele cidadão que tirou a vida na Fernando Lima ali, me parece que ele era uma pessoa trabalhadora igual a gente e passou a ser um criminoso, visto dessa forma mesmo. Então é bom repensar milhões de vezes antes de pegar um veículo bêbado, achando que é só até ali, achando que é normal, é besteira. Eu dirijo melhor, é assim, né? E o senhor falou algo interessante, né? O pessoal esquece que existe uma vida dentro do veículo aqui, Sim. Existe vidas fora do veículo ali, um pedestre, um ciclista, um motociclista, enfim. E existe outras vidas que podem estar em outro automóvel ali, um outro caminhão, outro veículo, enfim. E eu vejo alguns acidentes. Há um tempo atrás, a PRF estava sendo muito exigente na questão de excesso de carga de horária. Então, o que acontece? É a famosa jornada de trabalho, né? Que o pessoal bate muito nessa tecla e tudo. Existe também a parte do controle que eu vejo o pessoal fazendo a fiscalização, no caso de veículos pesados, a parte do tacógrafo, né? Que ele vai lá, olha o tacógrafo e tudo, né? É uma segurança mais. Isso, para acompanhar essa parte disso aí. Se eu puder compartilhar um pouco mais e tudo, né? Sobre essa parte dessa fiscalização, como é que funciona, essa parte do tacógrafo, dessa jornada que o pessoal pega ali. É importante tudo isso. Eu acho que tudo que é estudado. Tirando algumas aberrações que eu digo sempre que os meus amigos vão saber o que eu estou dizendo, os especialistas, que o CONTRAN, às vezes, ele tem aquela contradizendo, CONTRAN é errado, que ele fala um nomezinho que eu não sei nem como é que é, quando dá as cabeçadas dele, né?
Mas na maioria das vezes ele faz a coisa certa. Eu não gosto de umas coisinhas que pequenos detalhes, por exemplo, né? o exame toxicológico, na prática ali você circulando com o veículo, eu concordo. Tenho as minhas divergências com relação à responsabilidade que o Estado, às vezes, o Estado que eu falo, o Estado de forma geral, Sim, sim. o Brasil, transfere para o condutor. Vou dar como exemplo. Aí eu estou fazendo um contexto geral. Certo. Por exemplo, quando você é um fiscalizado de alcoolemia, você está pegando o cara na hora ali, né, bêbado, né? Ok. E aí você compra o telômetro, você faz todo aquele procedimento. Por que não pensar dessa forma? Eu faria isso. Se eu tivesse poder de caneta, um dia você tiver poder de caneta, Uhum. eu botaria para fazer a fiscalização em loco ali. Ah, é caro? O problema é Do do governo. governo, não é do condutor. Então pega o drogrômetro, que existe isso já, e fiscaliza ali em loco. Sabe por quê? A exigência do exame toxicológico, aí eu vou falar de uma aberração que é do artigo 65D. O B e o C, mais ou menos, que é o exame, quando você sopra, ou você faz o exame dá positivo e quando você está conduzindo ele vencido. Entendi. Então, o que é que eu penso? Tem que acabar. Não, eu tenho a minha concepção. Muitos especialistas vão dizer, esse cara está ficando doido. Mas, poxa, tem uma coisa por trás. Você manter um artigo que diz o seguinte, olha, Odisseu, se você esquecer de realizar, você não tem nem caminhão que exija, você só tem um carro que é só categoria B, mas a sua habilitação é D. Aí você, não estou dirigindo, esquece lá de fazer o exame periódico, né? Porque quando você vai tirar a habilitação D, você vai classificar ou vai renovar, você tem que fazer o exame toxicológico, ok. Depois tem, a cada 2 anos e meio, esse exame periódico. Aí você esquece. Dá uma cacetada, uma canetada de quase 1.500 pau. Caramba. Depois, se você continuar esquecendo, mais uma. Quando você for renovar a sua habilitação, depende se for 10 anos, você tem lá 3 ou 4 canetadas de 1.500 pau. Pô, isso tá errado. Sem você nem utilizar. Agora, vamos para a prática. O cara, do artigo 165B, que você foi pego com ele vencido. Vamos ser francos. Qual é a circunstância ali? No local, às vezes, você faz o exame agora, estou falando para os profissionais, 1 ou 2% que faz isso, dos 100%, tranquilo. Ele pega, faz o exame aqui e depois começa a usar tudo. Drogas. Porque não você tem passa a fiscalização, tá ok, vai passar. Tá válido, né? Tá válido. Aí, se tivesse lá o drogrômetro, ia pegar o cara em loco. Você ia tirar ele ali. Não uma coisa que você faz para você ficar só para regularizar um documento. Porque ele pode usar ali, passar na fiscalização, porque o etilômetro não pega droga. Então, assim, na minha visão, teria que investir em drogrômetro e fazer a fiscalização equipamentos, né? ali. Por quê? Porque você vai pegar o cara que usou naquele momento. Entendeu? E tira o cara daquele momento. Então, eu acho que está errado, mas mais errado ainda é o 65D, que é quando você esquece de razão. Se você esqueceu, lógico, se você esqueceu de fazer o exame, se você sair, você vai ser pego na rua porque está vencido. Concorda? Concordo. Então são duas, cara. Aqui essa é automática, inclusive, viu? Essa aqui você esqueceu 30 dias depois, no 31º dia, você já é autuado automaticamente. Não é quando for pego, não. Já é automaticamente. É padrão, não O fez Detran, dos estados todos, ele já manda para você a cartinha dizendo, olha, você esqueceu. Um abraço, recorra, viu? e está aqui a sua cartinha. Então, assim, eu acho isso aí um absurdo. É uma crítica que eu faço. Ver se um dia, quem sabe, né? As coisas mudam. O pessoal muda Capitão, aí, né? para a gente encerrar, se um gestor de frotas chegasse e perguntasse o que eu posso fazer para diminuir os riscos e aumentar a segurança da minha frota, o que você diria para ele? Olha, eu já estava pensando em falar, ia pedir Fica à vontade, entrar viu? num assunto que você perguntou o que eu queria falar. Eu vou dar só uma dica aqui. A gestão ela é tão importante. Vou dar só uma dica, que eu tenho 90% ou mais não vai saber do que eu estou dizendo. E o cara está vivenciando todos os dias isso. Eu vou perguntar para vocês aqui. Tá. E a diferença da cor
tracejadazinha branca para tracejada amarela. Você sabe a diferença? Amarela, ela não... Amarela, agora eu fiquei na dúvida aqui. Peraí. Agora E você me vê pegou. todo dia na rua, não vê? Eu ainda tenho uns universitários para perguntar. O negócio não Ó, pode acabar universitário. agora não, viu? O negócio não pode Não. acabar agora não, que Não, agora, veja agora ele veio de olha, voadora nessa Veja pergunta, como é viu? tão importante isso. Vou fazer duas ao mesmo tempo. Eu sei que quando assim, no acostamento ali É. perto do meio fio, se for branco, você pode parar. Se for amarelo, você tô não falando da pode. tracejada do meio ali. Do meio, branco e amarelo. amarelo. Amarelo você pode ultrapassar. Você pode fazer ultrapassagem de amarelo. No e branco também. No branco, não. No branco seria... E aí, o que, é que você acha? No branco, não. Na minha visão, ele seria só, tipo, uma marcação ali do Você tá traço. vendo? Que é coisa. Você vê, a partir de hoje você vai andar agora e vai começar Olhando. a olhar. A branca, mesmo sentido. Quando você vê a traça amarela, sentido duplo sentido. Aí você vai ver isso aonde? A branca é porque é uma mão só. Você nessa duplicada, você pode olhar que é tudo branquinho. Né? É. Sentido ali. Ah. Quando você ali em cocal, né? Quando É. sai ali, aí você sai, você já olha, ele tá É amarelinho, amarelinho. porque é indo e voltando. Entendeu? Isso salva vidas, viu? Isso é uma dica. Agora deixa eu dizer outra mais avançada que aí vai para gestão. Aí eu digo aí, por isso que eu digo que o que fazer para ter uma segurança no trânsito. Pequenas coisas fazem a Olha, diferença, viu? Diferença em muito. Você vai pegar aqui agora um gestor e vai chamar o caminhoneiro aqui, olha. Olha que coisa linda. Não é isso? Me Certo. permita. Ali um carro, né? Tá. Aqui. Ali um carro, aí lá vem outro carro lá para cá. Aí esse bichinho aqui vai e resolve ultrapassar. Certo? Aí tem duas situações. Faixa contínua não pode ultrapassar. Não é isso? Ok. Aí ele vai Sim. ultrapassar, vai levar uma canetada de Acho que agora aumentou. gravíssima 3 vezes. Estão querendo aumentar, inclusive, Não, né? gravíssimo 5 vezes, desculpe. Gravíssimo 5 vezes. Aí o cara dizendo, a faixa contínua não pode ultrapassar. Mas quer ver o problema maior? Que aí é bom, aí, na gestão, o cara tem que dizer, na faixa tracejada, ela pode ultrapassar. Não pode na contínua. Mas vai ultrapassar. E força a passagem. Ultrapassagem. Ele força, colocando o cara para o acostamento. Aí ali é 10 vezes e suspende o direito de dirigir. E o que caminhoneiro faz? Ele monta assim. Deu para entender? Entendi. E talvez ele não saiba nem disso. Ele está dizendo, eu posso ultrapassar, vou. Não, o cara vai para o acostamento. Mas ele não sabe que ali ele está cometendo uma infração gravíssima, 10 vezes, R$3.000 quase, e ainda suspende o direito de dirigir. Poucos sabem disso. E além de, né? Recentemente eu vi o senhor falando agora, e aí me veio aqui a lembrança, recentemente eu vi na televisão o pessoal fazendo isso, algumas câmeras fazendo autuação, acho que não sei se foi da PRF e tudo, de rodovias, justamente Ultrapassagem. isso, tinha o traçadozinho dizendo que ele poderia ultrapassar, Sim. a carreta ultrapassou e E empurrou jogou, os carros pro outro lado, e aí o cara disse que ele foi autuado e suspenso a Pronto, aí habilitação 10 dele. vezes e suspende. Quase ninguém sabe disso. Inclusive os caminhoneiros. Então é bom Rapaz. começar. Aí pegando na sua pergunta, gestão é isso. É o cara chamar. É por isso que eu gosto de palestrar nesses locais, que eu chamo os caras e vem cá, isso aqui, tu sabe? Não sabe, pelo amor de Deus, não sabia não. Bicho, se ligue. Porque uma dessas, você começa a ultrapassar nela bonitinho, aí vem um carro lá para cá, você volta para o local, não segure não, porque senão você vai se cometer uma infração de natureza gravíssima, 10 vezes, e suspender e dirigir. Muito bom. É treinamento, Muito né? bom. Agora, Isso é treinamento. o senhor falando aí, eu queria aproveitar para fazer aqui, embalar aqui uma outra pergunta. O senhor falou aí de 10 vezes a questão do valor, 5 vezes e etc e tal. Uma coisa que poucas pessoas sabem, eu percebo, que eu não sei se é a questão de gerar um pouco de confusão, né? Que eu vejo que as nossas leis, elas às vezes geram Trânsito muda todo dia, algumas dúvidas, né? Terrível. E aí eu vejo a questão da multa NIC, né? A famosa multa NIC, né? O cara disse, não, vamos lá. Se eu não identifiquei aqui o motorista, por exemplo, tá no nome da empresa, eu não identifiquei o motorista, vai chegar uma multa NIC, eu paguei, tchau. E aí eu conversando uma vez com um determinado cliente, né, como é que ele fazia essa gestão? Ele disse, não, às vezes eu não tenho, meu caminhão para fazer uma entrega e ele não tem onde parar. E aí a gente autoriza o caminhão parar em faixa dupla ali, mão dupla,
para ele poder descarregar e se porventura o caminhão for multado, a gente assume essa multa. Aí eu disse, certo, mas quando o motorista ele é multado depois por outra situação de velocidade, entre outras coisas, e isso, como é que é feita essa questão de multanique? O último que vai pagar essa multa, como é que você vai dizer que se o motorista disser, rapaz, eu não vou pagar essa multa toda aqui, como é que é feito, né? E aí muita gente não sabe. Se eu puder explicar melhor essa dinâmica... Eu estava vendo justamente um negócio essa semana, que teve uma mudança. Antes você ia somando, durante o ano, a cada uma notificação por aquele ali, cometimento, você tinha mais uma, depois a cada outro cometimento era mais um, ali em cima de um, aí você terminava o ano com um. Ele era multiplicando, né? Tipo, deu 100, aí na próxima é 200, 200 é 400. Agora não, agora você cometeu uma e não identificou, aí vem dois. Entendeu? Digamos, não existe multa de R$100. Não, certo, só para a gente entender aqui o número hipotético. Mas se for 100, aí ele vai vir 200. Porque você não identificou. Certo, eles tiveram um aumento aí, um reajuste. Agora, quer ver pior? Aí é questão de gestão. Aí o cara fez, não, fazer aqui um acordinho. Você começou a falar, eu digo, tá certo que esse cara tá fazendo isso? Aí o cara chegava pro cara e dizia assim, olha, eu não vou identificar para você não ter perder os pontos, pontuação, mas você paga a multa NIC. A multa NIC. E aí? O primeiro paga, né? Não, aí vai chegar dobrado, né? Aí ele vai quem paga. Aí é para a empresa pagar. Aí quem paga é o cara, porque o cara para não levar a pontuação. E aí? O que é que você acha? Eu acho que não vai dar certo esse negócio, né? Não vai dar certo mesmo. Sabe não por quê? Vai dar certo. Enquanto o cara estiver lá trabalhando bonitinho, tá certo. Na hora que ele for demitido, a empresa fecha. Porque ele vai dizer assim, olha, a obrigação de pagar a multa NIC é da empresa. Porque não notificou o condutor. Não o trabalhador. Se liga nisso. Isso não é cacete. Se liga. Então tudo isso é gestão. Eu já estava pensando diferente aqui, né? Porque é comum o pessoal fazer meio que um rodízio do motorista. Não, rodízio de motorista. Aí tipo, o primeiro motorista fez a multa, gerou lá os 200. Aí vem o outro motorista. Aí o cara gerou uma multa e já vem 400, por exemplo. Aí o cara, sim, mas por que eu vou pagar 400 se o outro pagou 200, né? Por causa da multa NIC da primeira, segunda, terceira. Mas acabou isso. Agora não tem mais? Não, agora só vem uma mudança. Nessa mudança ele parou de multiplicar? Agora, não, multiplica mais não. Agora só por 2. Cometeu aquilo ali, aí vai vir logo por 2. Aí se cometer outra, vai ser do mesmo jeito por 2, de novo. Então, tipo, então vamos lá, para ver se eu entendi. Eu cometi a primeira vez, vamos lá, um número hipotético. Ele vem R$200 ali, aquela multa. Se ele cometer outra, vai vir 200. Aí vem de novo 200. Então sempre vai ser o mesmo valor agora. Não, o dobro, né? O dobro, pronto, sempre o dobro. Se a inflação for de natureza gravíssima, que é 293, vai vir 600. 600. Aí morre ali. Se vier de novo, aí vai ser do mesmo jeito. Entendeu? Entendi agora. Não soma mais. Aquela coisa até 2 meses ficar somando, aí ia ser terrível. Enfim, mas era muito ruim, inclusive, ali. Tinha muito questionamento da justiça sobre isso. Entendi agora ficou claro. Mas de todo jeito, se eu trouxe um outro ponto, que é o cara que vai para a justiça, como trabalhador, né? Não, você trouxe um ponto delicado, viu? Eu não recomendo, em hipótese alguma, o cara fazer esse tipo de acordo. Porque, no final, vai pagar caro. Vai pagar caro. E é facinho. Porque a obrigação da empresa, então passa para o cara, e o cara não quer perder o emprego, aí paga, enfim, aí ainda mais pode gerar, enfim, muitas coisas depois, né? Então é gestão. Por isso que eu digo, gestão é tudo. E a prevenção ainda mais. Se você faz um trabalho de prevenção, vou dar só um exemplo, não vou citar o nome aqui, porque é propaganda. Eu tenho uma empresa aí que eu achei de aceitar uma palestra, na época, que ela disse, olha, capitão, eu gosto de palestra, né? E dia tal, o senhor vem, eu vou, tal. Só que ela esqueceu de dizer que é uma empresa que não para. Não para, ela é 24 horas rodando. Então tem vários turnos. Quando ela mandou para mim, eu não acreditei não. O que é isso aqui? Ela disse, não, só a primeira palestra do senhor é 6 da manhã, a segunda é 7, a terceira é 9. Aí o senhor para almoçar, que tem almoço, não sei o que, tá. A próxima é 14 horas, depois 15, 16, 17. Aí o senhor para, a próxima é 10, 11, eu tava 2 da manhã, comendo feijão e arroz lá, terminando as outras palestras. Nova palestra, eu não sabia nem onde morava. Não sabia nem onde morava, mas eu gostava. Rapaz. Aí eu disse, nunca mais. Quando foi no outro ano, ela, e aí, capitão, tudo certo, bora. Sabe por quê? Porque ela disse o seguinte, que tinha várias mostras de percurso.
o cara indo para a empresa, no caminho, com moto, não sei o quê. Depois das palestras, começou a zerou totalmente esse tipo de comportamento. Caramba. Então, isso para mim é o que interessa, é você evitar... Salvar É o vidas. impacto, né? Então, a minha vida toda foi essa, não adianta. Eu gosto de trânsito, eu ajudei muito, né, com a minha equipe a preservar a vida das pessoas. E o que eu recebo de pergunta é o seguinte: você já perdeu alguém no trânsito? Por isso que o senhor tem essa empolgação? Graças a Deus não perdi, não quero é perder. Entendeu? Porque eu não gosto daquela coisa de, depois que acontece o fato, vamos fazer um movimento. Você tem que fazer um movimento onde você não sabe que está errado? Então vamos fazer um movimento. Por isso que eu digo que está de parabéns a Zuki. Zuc Performance. porque está fazendo um trabalho de prevenção, de organização na empresa, que você vai ver que o resultado vai ser muito Muito, o positivo. impacto é gigante. Lhe atrapalhando aqui, Jéssica, teve um caso de jornada de trabalho, na questão do tacógrafo aí que eu falei, a Sim. PRF ela começou a bater muito forte. Isso é- Muito forte. E aí o pessoal começou a entrar em contato conosco lá e tudo. A gente faz toda a parte de jornada de trabalho, se o cara está em excesso, não está em excesso, se ele tirou o horário de almoço ou não, a gente consegue gerenciar todo esse processo. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o pessoal ligando para reclamar conosco o seguinte: pô, a gente acha um absurdo e a PRF prendendo os veículos. O que é que a PRF estava fazendo? Chegava o motorista, ele não se informava no tacógrafo, ou ele esquecia de mudar lá o tacógrafo. E aí tava lá o cara dizendo que, por exemplo, ele começou a trabalhar às 7 horas da manhã, mas pelo fato de ele não ter encerrado a jornada anterior, ficou preso no tacógrafo, ele achava, o agente lá na hora da fiscalização, ele achava que ele já tava mais de 24 horas trabalhando direto. Aí o cara fazia, na dúvida, eu vou apreender o veículo. Aí disse, não, vou mandar um outro motorista então para tirar. Ele disse, não, de forma nenhuma. Eu não sei se o outro também ficou ou não, mas para vocês aprenderem eu vou segurar o veículo. E eles começaram a aprender os veículos. Daqui a pouco era um monte de empresa que a gente conhece, botando nos grupos do WhatsApp, rapaz. E aí foi que a gente teve que entrar. Isso que o senhor falou aí me lembrou, porque a gente começou a fazer um trabalho junto com eles, vamos dizer assim, de educacional mesmo, com eles, orientando, mostrando que eles poderiam fazer um trabalho, inclusive, de conscientização junto aos motoristas. E aí começou a reduzir bastante esse problema consideravelmente. Quer ver melhor para Zuc? Vou dizer mais outra dica. Opa, eu gosto de dica, viu? Faz parceria com a PRF. Parceria que eu falo aí, vai sempre lá. Faz reuniões, mostra o que vocês estão fazendo. Que aí ele vai trocar, vai até orientar melhor em algum ponto que você não está enxergando. Para que eles não cometam nada fora. Entendeu? Vai lá, conversa. Muito bom. Entendeu? É isso aí. Porque você vai ver que os caras vão dizer assim, rapaz, olha, pensa nisso também. Vê o tacógrafo melhor tal. Enfim, aí ele vai passar alguma mensagem que você vai ver que muda. Porque eu fiz isso muito na Operação Lei Seca. Eu visitava tudo que era canto mesmo. Eu fui para os magistrados, eu fui para o Ministério Público, eu fui para a Defensoria, eu fui para... Onde tinha um espaço, eu ia para entender melhor, né? E convidava para participar das operações, das palestras. Eu fui palestrar no Ministério Público, fui palestrar, isso aí, palestrando, e você vai envolvendo todo mundo, e aí alguém te dá uma dica que você diz, poxa, não tinha pensado nisso. Não é que você vê, que bate papo que a gente teve aqui. Com certeza. Você pegou... Porque tem pessoas ali no dia a dia, né? Estão ali no campo no dia a dia, né? Então são as melhores pessoas para ajudar. Você vai ver que na asfalto ali, ele vai dizer, rapaz, olha, assim, até questão de peso, essas coisas todas, né? Orientando, porque no final o motorista sofre. É o que está na ponta. E o mais importante para a gestão, não esqueçam disso. Valorize o profissional que está na ponta, na chuva, no sol, lá. Porque uma ligação que ele faz para o gestor que ele não atende, ele se sente desprestigiado. E um cara desprestigiado, ele vai tratar com carinho o veículo dele? Ou vai com força, né? Até questão de combustível. Alguém vai sofrer aí. Quer que eu diga? Um cara desmotivado, ele vai consumir, o veículo dele vai consumir muito mais. Que ele vai acelerar de forma desproporcional, vai fazer muita coisa. Que você, quando está motivado, você vai ter mais cuidado, vai ter mais carinho, vai ter mais zelo. É onde entra a parte de gestão de pessoas, né? Pessoas. Que é super importante, aliada à tecnologia, né? Tecnologia por si só. A tecnologia veio, mas não esqueça do sangue, do pulsação, que é o homem, que é o trabalhador, que está ali, que tem um filho para alimentar, que depende. Capitão, agradecemos demais a sua presença. Nossa, a gente está muito feliz. Ô, rapaz, se deixar aqui, a gente vai amanhecer o dia, né? Sim, muito...
Muita experiência, conhecimento, né? Qual a nota que você dá, Guerreiro, aqui para o nosso episódio de retorno? Guerreira, faltou número aqui para eu dizer aqui. Se deixasse aqui, você tentou encerrar aqui. Já estamos chegando no final aqui. Peraí, segura mais um pouquinho aqui que o negócio tá bom demais, né? Realmente, Tá legal. o negócio é bom pra caramba aqui. O bate-papo De forma foi... descontraída, né? Porque Exatamente. Por isso que eu falei no início. Eu não gosto daquela coisa arranhenta. Não pode ser pesado, né? Solta. A gente vai conversar a mesma coisa. De Muito forma mais leve, né? leve. E de uma forma que quem tá nos assistindo ou nos Vai escutando entender. vai entender também, né? Isso. Ele vai conseguir receber essas informações que, particularmente, não é porque eu É. estou na sua presença aqui, mas que foram dicas extraordinárias. Isso. Foram pontos muito Sensíveis, importantes, né? sensíveis aqui, que tenho certeza que o pessoal, quando estiver escutando, estiver assistindo, vai parar e dizer, caramba, ele tocou no ponto que eu não tinha pensado. Pois é. Até uma simples situação que o senhor trouxe aí, que eu particularmente eu não tinha pensado. A questão que o senhor falou aí, que foram vários horários durante o dia. A questão é o seguinte, a gente pensa de quem está dirigindo, né? E quem não está dirigindo, que está indo de casa para o trabalho, trabalho para casa. Quantos acidentes o senhor evitou de percurso por causa da palestra, né? Sim, Então claro. são pequenas coisas que a gente não imagina, né? Pois Quanto gera é. impacto, né? É isso aí. Gera impacto Também bacana. aproveitando para perguntar à audiência, né, nossos seguidores, o que é que vocês acharam aí do episódio? Já deixa a sua nota nos comentários. Se não segue, já segue a gente no Instagram, @ZucPerformance, e também o nosso canal no YouTube, né? ZucCast. Não deixe de seguir. E eu queria deixar aí o Instagram, os canais aí do senhor aí, como é que é, porque quem quiser seguir, Chega lá, acompanhar aí. Cap Emanuel Costa. @Cap Emanuel Costa. Quem quiser Botar lá, acompanhar Emanuel aí. Costa vai aparecer lá. segue o capitão, porque Segue lá. ele é brabo, viu? Quem é desenrolado nas dicas é ele aqui, Eu vou viu? fazer um trabalho de... Inclusive... Eita, mas já tá Mas, não, finalizou já. mas É, o nosso instituto, né? Sim, Então, o instituto pode falar. Vai, justamente, poder ser diferente, vai acolher os sinistrados de trânsito, né? Que antigamente era acidente. O sinistrado de trânsito, ele vai ter o acolhimento, vai chegar lá machucado na nossa porta do instituto, ele vai ter orientação jurídica, ele vai Nossa. ter o encaminhamento lógico para saber se vai ter necessidade de psicólogo, fisioterapia. Nossa, Então ele muito vai, bom. nós vamos pegar de um lado machucado e entregar ele já, né, pelo menos melhor do que chegou. muito bom. Muito bom dentro mesmo. do Instituto, nós vamos ter todos os cursos profissionalizantes, nós vamos ter palestras, inclusive vamos ter uma coisa que eu acho fantástica, que no interior sofre muito. Então, vocês estão no interior, percebam a dificuldade que eu vou falar agora. Muitos não têm habilitação porque não conseguem, até sabe assinar o nome, até sabe alguma coisa. Então, nós vamos alfabetizar para a primeira habilitação. Nossa, muito Então, Muito isso bom. Parabéns, viu, Como é o capitão? nome do instituto? Instituto é IEC, Instituto Emanuel Costa. Ah, perfeito. Já segue também. É, Tem daqui a Instagram? pouco, ainda não, mas nós vamos organizar. Breve. Vamos providenciar Vamos isso, viu? providenciar. Mas Só ficar Já ligado fica no a nosso, dica, né? Fica acompanhando fica lá ligado, no... Fica ligado no É. nosso, que lá nós vamos anunciar a inauguração do Instituto, aí vamos crescer, se Deus quiser, Muito bom. ajudando a sociedade. Conta É isso conosco aí. aí, no que a gente puder ajudar, acho conta que a Zuc conosco dá aí. um fit muito bom com Sim, vocês, sim, assim. vamos embora. Mais uma vez, obrigado aí pela presença, por compartilhar aqui as dicas aí, né? Eu que agradeço todo espero esse breve aí a gente poder vir novamente aqui, discutir aí É só chamar. novas oportunidades aqui de Conversar. De temos conversa, muita de coisa. dicas. Se começar a puxar aqui, vai ficar mais 2 horas. É isso aí. Mas vamos guardar para a próxima, né? Com certeza. Então, até o próximo episódio. Tchau, Valeu. tchau. Zucas no ar, pra você poupar, com dicas e truques a sua frota otimizar.